E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Enquanto você está procurando, chegaram alguns pedidos de oração. E a gente precisa sempre estar em oração. E aqui nós temos a Nath, que pede oração pela família da sua amiga, que a irmã dessa amiga dela, de apenas 20 anos, tirou a própria vida na sexta-feira. Então que possamos orar pela amiga da Nath, pela família dela, por essa família que está enlutada também. É difícil, não é fácil. E só com o Senhor nós conseguimos continuar. Oração pela família da amiga da Karina, que fará uma cirurgia para retirada da mama no dia 26. É um milagre que ela precisa viver no Senhor. Então que você possa lembrar dela também. Nós temos a Luísa de Fortaleza, que está com uma pedra na vesícula e suspeita de câncer. Então que você ore também por essas pessoas e que o Senhor possa te usar para lembrar de alguém que precisa de oração nesse momento. Vamos orar? Senhor Pai, nós sabemos que Tu és aquele que nos guarda, que nos protege, mas Tu és aquele, Pai, que cuida de cada um de nós também. Por isso, nessa hora, Pai, pedimos para que o Senhor visite a cada uma dessas pessoas, Pai. A família dessa menina que tirou a própria vida. Que eles possam ser consolados e acolhidos, Pai, pelo Teu Santo Espírito, Senhor. O Senhor conhece a dor de cada coração, Pai, dos pais, dos irmãos. Então, abrace eles, Pai. Envie pessoas, Pai, que possam ser usados segundo a Sua vontade, Senhor, para suprir essa necessidade que eles estejam precisando. E consola eles, Pai. Senhor, que essas pessoas que precisam de cura, Pai, que estão a caminho de cirurgias, que o Senhor possa colocar as mãos, Senhor. Colocar médicos capacitados, Pai, para realizar essas cirurgias, esses exames, e que elas sejam curadas pelo Teu Santo Espírito, Pai. Pelo Teu sangue que foi vertido na cruz, derrama cura, Pai. Derrama milagres. E que venhamos, Pai, dar o testemunho, Pai, de que o Senhor que realizou um milagre na vida dessas pessoas e que elas louvam e glorificam o Teu santo nome, Senhor. Amém, amém, amém. Você abriu a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, no capítulo 10. E gostaria de meditar com vocês essa manhã no versículo 12, que diz assim: portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Nós ouvimos muito falar sobre resistência, sobre estar firmes, mas estar firme no Senhor depende de várias questões que a gente precisa mergulhar na palavra para poder entender. Não basta simplesmente chegarmos aqui, levantarmos a nossa mão e só dar o primeiro passo de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Existe uma forma de vida. Existe algo que você precisa aprender ao longo da sua caminhada. E se você não aprender, as suas frases de colocá-lo como único e suficiente Salvador serão apenas palavras. Mas nós estamos aqui para que isso seja mais do que palavras.
Nós estamos aqui meditando todo domingo, nós estamos aqui louvando todo domingo, para que essas palavras venham se tornar nossas ações, nosso estilo de vida. E aí, quando você para ler esse capítulo todo, você enxerga Paulo falando para aquele povo sobre sua identidade. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você essa manhã. Sobre sua identidade, sobre a nossa identidade. Se você for lendo versículo por versículo, você pode até falar, mas não tem nada a ver com identidade. Mas conforme você vai meditando sobre o que Paulo está falando, tem tudo a ver com a identidade. Porque é como se a cada versículo ele questionasse: quem vocês pensam que são? Quem vocês dizem que são? E quem vocês de fato são? E essa é a pergunta que eu te faço nessa manhã. Quem você pensa que é? Quando a gente ouve essa pergunta, a gente muitas vezes já cria um bloqueio e uma afronta. E a gente até responde, né? Quem você pensa que é? Para me fazer essa pergunta, para me falar isso. Mas quem você pensa que é? Qual a ideia que você tem de você? E essa ideia que você tem de você, quem você diz que é? Porque nem sempre quem a gente pensa que é quem a gente diz para os outros que nós somos. E quem você de fato é? Qual espelho você tem olhado? Para onde você tem olhado? Onde você tem buscado a sua verdadeira identidade? Onde você tem buscado quem você de fato precisa ser? É no irmão do seu lado? É nos seus pais? É em algum ídolo? É em algum influencer? A palavra nos diz que aquele que está de pé, cuidado. Cuidado para que não caia. Cuidado a quem você busca. Cuidado onde você busca. Cuidado com quem você anda. E para trabalhar essa identidade que Paulo tem falado, para entender esse cuidado, a gente precisa começar a dissecar um pouco mais sobre a identidade que tem sido pregada hoje em dia, se ela é realmente a identidade que Cristo quer para nós. E uma das coisas que a gente precisa ter para entender a nossa identidade é um relacionamento. Só que o medo de se relacionar com as pessoas está sendo levado ao medo de nos relacionarmos com Deus. Porque a gente acha que Deus irá nos tratar igual o cara do nosso lado. Que se a gente se abrir e dizer as verdades para Deus, Ele vai jogar aquilo na nossa cara e nos culpar e apontar o dedo. Mas Deus não é o homem, e Ele já disse isso inúmeras vezes. Quando você abre a Bíblia, você vê Ele falando: eu sou o grande eu sou Deus, eu não sou homem para que minta ou se arrependa, eu não sou homem para fazer como você acha que eu vou fazer, eu sou homem para fazer como eu devo fazer, eu sou homem para enxergar aquilo que você precisa e não só aquilo que você pede, porque nem sempre o que nós pedimos é aquilo que nós precisamos, porque nós enxergamos somente aqui. Você não vê nada além dessas paredes, você não sabe nem como está o tempo lá fora, mas Ele sabe como está dentro do seu coração. E aí a gente começa a ter medo disso, ter medo de chegar no altar e chorar de verdade, porque o irmão do lado vai julgar. São suas lágrimas. É o seu problema, é a sua dificuldade. É o seu milagre. E se você não chegar ao altar e não dizer o que você precisa, como você quer receber? Como quer que as coisas sejam diferentes? Se você não se esforçar para que a situação mude e sacrificar aquilo que precisa ser sacrificado, como você quer que a situação mude? Existe uma forma de viver. Não é simplesmente levantar a mão. Existe uma forma. E prosseguir em conhecer a Deus é muito importante. A gente vê pessoas no nosso meio, e às vezes nós mesmos estamos nessa situação de ser rasos. Eu venho,
eu louvo, eu entendo, mas aí a partir dessas portas, o mundo é difícil demais, é complicado demais, eu não consigo colocar em prática. A partir dessas portas a gente começa a perder a nossa identidade e se nós não sabemos quem nós somos, fica muito fácil qualquer pessoa ou coisa nos definir. E qualquer situação pode te definir. A gente ouve coisas do tipo: você precisa ser feliz, você precisa ter liberdade. Existe algum problema nessa frase? Não. Você precisa ser feliz, você precisa ter liberdade. Só que pregam essa liberdade e felicidade como autonomia e independência. E aí colocam na nossa cabeça questionamentos. E como nós sabemos, como a gente não sabe quem somos, a gente aceita qualquer resposta. Do tipo: ele não ama você. Você é defeituoso assim como muitas coisas nesse mundo. A gente entra numa corrida para suprir essa necessidade que colocam na gente, porque eles querem. E no final dessa corrida, a gente não consegue chegar. A gente fica ouvindo que não há motivos para amar alguém que também não nos ama. A gente fica ouvindo que a nossa lealdade ao Senhor não passa de uma possessividade. E que tudo que nós precisamos é ser feliz. É liberdade. É ter independência. É apenas um fruto. Conhecimento em troca de vida. É familiar essa frase? De repente você se vê no meio do deserto com um tentador, olhando para você, dizendo: a partir de agora, eu serei o seu Deus. É o que a gente vê muitas vezes quando pega o nosso celular e começa a rolar o feed do Instagram. Quando a gente liga a TV e começa a ver algumas notícias e a gente começa a acreditar e questionar se Deus não está presente. Mas eu tenho uma coisa para dizer nessa manhã para você. O diabo, ele te odeia. E que bom que ele te odeia. Porque se ele não te odiar, alguma coisa de errado você está fazendo. E por te odiar, ele vai te tentar de diversas formas possíveis, inclusive com verdades que confortam o nosso coração. Porque quando ele estava conversando com Jesus no deserto, ele não estava falando mentiras. Ele estava tentando Jesus com verdades. E quando nós não sabemos quem nós somos, a maior verdade que nós ouvimos pode nos destruir. As verdades mal utilizadas no nosso dia a dia são piores do que qualquer mentira que você possa contar e inventar. Porque são textos fora de contextos. E aí a gente fica criando vários pretextos para justificar as nossas falhas, as nossas quedas e alimentar nossos pecados de estimação. E isso vai fazendo com que nós venhamos perder a nossa identidade. Porque eu vou criando um ser que me satisfaz. Eu vou criando um ser que me sustenta. Mas Deus não pode ser criado pelo homem. Deus não pode ser criado. Ele não pode ser inventado, porque Ele é e sempre será. Para combater essas verdades mal utilizadas, a gente precisa mergulhar na palavra e conhecer quem Ele é. Então olha aí para a pessoa que está do seu lado. Olha aí no olho dessa pessoa aí, que está aí. Faz isso, pode olhar. Olha bem na bolota do olho dessa pessoa aí. Você está vendo esse pequeno órgão que está aí? Ele
é capaz de captar imagens e cores que nenhuma câmera inventada pode captar. Ele é ligado a um organismo complexo e perfeito, qual nós chamamos de corpo. E ele vai funcionando de maneira conjunta, assim, com tudo. Ele dá resposta lá para baixo, lá para cima. Você acha que esse ser que está do seu lado é um ser defeituoso? Quando Deus fala que Ele nos criou a sua imagem e semelhança, você acha que esse ser é defeituoso? Você se acha defeituoso? Sendo a imagem e semelhança do Senhor? Tendo esses olhos lindos? Alguns olham para o lado, um peixe, outro no gato. Mas são seus. São maravilhosos. A perfeição de Deus se revela nos pequenos detalhes. Essa é uma verdade que você tem que olhar para o espelho e entender. Você não é aquele modelinho que vai ficar pousando de influencer nas redes sociais para os outros verem o quão bonito você é. Você é exatamente aquilo que você precisa ser para fazer aquilo que você precisa ser. Deus te criou desse jeito. Então, para de ficar se alimentando dessa falsa liberdade, dessa falsa felicidade, dessa falsa independência. Porque essa independência nos leva à morte. Quando nós pensamos em nossas limitações, nosso joelho que dói, nosso olho meio torto, a gente pode até se questionar sobre se nós somos realmente perfeitos. Mas já parou para pensar que se Deus tivesse dado um corpo imortal para a gente perfeitinho, a gente não ia querer sair daqui? Se a gente, tendo esse corpo, essa mentalidade, esses recursos, a gente quer se fincar nessa terra, imagina se Ele nos desse um corpo imortal. Aí que a gente não ia querer sair daqui mesmo. Isso é para nos mostrar que o nosso lar não é aqui. E ontem, algumas pessoas conseguiram comprovar isso, que o nosso lar não é aqui. Num simples descer de caixão. A gente se entristece porque fica saudade. Mas a maior alegria é saber que a nossa vida não é aqui, que nós estamos de passagem. E que um dia Ele olhou para nós, lá em frente aos discípulos, e disse: ei, eu estou indo preparar a morada. Eu estou indo para o meu Pai preparar a morada, porque eu quero vocês lá. É isso que Ele vem falando lá em João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas. Não é uma, não é duas, é muitas moradas. E Ele completa dizendo: se não fosse assim, eu não tinha falado para vocês que eu estou indo preparar o lugar. E que eu irei, voltarei e vos levarei para mim. Então comece a entender que você está aqui só de passagem. Construa suas coisas, tenha os seus objetivos, mas o foco não é esse. Você pode me questionar sobre a situação que você está passando. Se Deus é tão amoroso desse jeito, se Ele é tão perfeito desse jeito, por que eu estou passando essa situação? Por que eu tenho essas dores? Por que eu perdi quem eu perdi? Por que a gente passa essa necessidade? Você pode até tentar justificar tudo isso como uma ausência de amor. Mas você dizer que as situações que você passa são ausência de amor é a mesma coisa que você dizer que um pai, uma mãe, que leva o seu filho para tomar 3, 4 picadas naquele bracinho gostosinho, naquelas perninhas maravilhosas, igual da Anália. Você está querendo dizer que quando eles levam eles para tomar vacina, eles não amam? Então você não amava os seus filhos quando você levou eles para ser medicado? Dói. Mas não é ausência de amor. É cuidado.
E tem feridas que ele vai precisar mexer e vão doer, mas é cuidado. E parte das nossas dores também tem a ver com as nossas escolhas. A gente faz algumas escolhas e acha que somos os super-heróis. Ainda mais nessa fase que a gente vai no cinema e se inspira. A gente fica olhando aquilo e fala, nossa, eu também posso. Eu também vou fazer. Sem pensar nas consequências das nossas escolhas. E como uma criança que sobe no escorregador e desce de qualquer jeito, nós somos como essa criança, mesmo o pai nos dizendo para tomar cuidado. E às vezes a gente se enche de si e fala, eu tenho maturidade, eu tenho idade, eu tenho experiência. Isso não quer dizer nada. Você pode passar 20, 30, 40 anos. Se você não der ouvidos à voz do Senhor, você vai continuar sendo igual essa criança que desce de qualquer jeito no escorregador, a ponto de se quebrar inteira e ainda de culpar o pai porque não estava perto. Nós precisamos entender o nosso lugar e nossa identidade faz parte disso. Se você quiser realmente ser feliz, um dos conselhos que você pode seguir é ir lá em Mateus, no capítulo 5, no sermão, do 1 até o 12, Jesus vem falando, bem-aventurados são, que traduzindo é, felizes são aqueles que. Começa por ali. Seja um pacificador, seja um agente da paz, seja aquele que chora, seja aquele que intercede, seja aquele que ouve e pratica. A nossa verdadeira felicidade está nisso, em buscar o reino de Deus. Essa é a verdadeira felicidade. A gente tem que parar de ser raso e chegar aqui e só levantar as mãos e acreditar em músicas bonitinhas, porque viver Deus vai além disso. Você quer olhar a sua régua de quanto você viveu Deus essa semana? É só você puxar as conversas que você teve com a sua família, com os seus amigos. Conversas simples, conversas bobas. E ver nessas conversas o quanto você falou de Deus. Porque quando a gente vive muito uma coisa, é automático você falar dessa coisa. Não tem como você não falar daquilo que você não vive. E você pode trazer qualquer argumento. É automático. Se você faz um churrasco todo final de semana, vou te deixar com fome, hein? Você vai chegar e vai falar, nossa, fiz uma carne semana passada, estava no ponto. Assei uma picanha ali, um filezinho, ó, chega da água na boca, só de lembrar. Um pão de alho, uma coca gelada. Ó, que beleza. Bom almoço para vocês. Mas você vai falando. Se você tem problemas no seu serviço todos os dias, você vai em casa falando dos problemas do seu serviço todos os dias. Porque é o que você vive. E por que não viver Deus? Por que não falar de Deus? Por que não trazer Deus? Isso é o mergulhar. Ah, mas como que eu faço isso? Bem-aventurados são. Surgiu um problema, eu vou conseguir ir 2 minutinhos no banheiro, olhar para o céu, que ajoelhar, misericórdia, né? Mas olhar para o céu, falar, Senhor, eu não sei, mas dentro da minha capacidade, daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, me ajuda a fazer. Senhor, eu não sei como resolver, mas toca em alguém para chegar em mim e me explicar como faz. Senhor, eu não sei como estudar isso, mas me ajuda. Senhor, eu não sei como criar meus filhos, mas me ajuda. Eu não sei como lidar com os meus pais, mas me ajuda. Você tem livre acesso, essa é a liberdade, de entrar no Santo dos Santos e pedir para quem pode te ajudar, para quem sabe quem você é.
Aí a gente começa a ouvir as vozes de todos os lugares, menos a voz que importa. E quando a gente começa a ouvir essas vozes, a gente acha que o nosso pecado não nos faz merecer estar diante da presença de Deus. Realmente, nós não merecemos, mas Ele diz, vem. Porque Ele olha você. E se você estiver disposto a abrir mão do seu pecado e a ser transformado, Ele ainda quer você. Ele vai te transformar. Mas você precisa fazer essa escolha. Eu não estou falando como se fosse fácil. Eu não estou falando como se fosse uma fórmula, uma receita de bolo. Cada um vai ter as suas dificuldades, as suas limitações, cada um vai ter os seus problemas. Mas o pecado, ele não é invencível. Quando ele veio como homem e verteu o seu sangue naquilo que a gente chama de cruz, ele nos purificou de todo o pecado, nos dando a possibilidade de vencer qualquer coisa. E quando ele diz que nós somos mais do que vencedores, nós não somos mais do que vencedores para ficar afrontando o nosso irmão do lado. Nós somos mais do que vencedores para afrontar a nossa própria carne, porque é isso que nós temos que lutar todos os dias. E quando nós pecamos, a gente vem no altar, né, senta no gabinete pastoral e fala, mas a minha carne é fraca. Parece que é forte, né? Que ela está vencendo todos os dias. A gente começa a inventar justificativas para nos acalentar do nosso pecado. Seja confrontado pela palavra do Senhor. Assuma o seu erro, porque é isso que nós precisamos fazer. Esse é o primeiro passo. Senhor, eu pequei contra Ti. Eu errei e eu quero me consertar. E aí vai doer. Eu vou sofrer as consequências, mas eu vou até o fim, porque eu sei que eu estou de passagem e que o Senhor tem muito mais para mim. É doloroso quando nós somos confrontados com a verdade. E é muito difícil. Você quer ver muitas vezes quando a gente reconhece isso, é quando tem as crianças assim no nosso ambiente, os filhos, os sobrinhos, aí a gente começa a fazer alguma coisa que a gente fala para ele, isso não pode, isso é errado. Aí a gente vai, quando chega fulano, a gente vai e faz exatamente o que a gente fala que não pode. Aí a criança vem e fala, ô pai, mas você não falou que não pode? Aí você fica, meu Deus do céu, que vergonha. Assim é o Espírito Santo, quando a gente vem falar para cada um, isso é errado, isso é pecado. Aí a gente vai lá e faz, aí vem o Espírito Santo e fala, filho, você não sabe que é errado? E é tão interessante a forma suave, mas esmagadora que ele vem. Porque aqueles que conhecem o Espírito Santo, aqueles que mergulham na presença de Deus, eles podem até ignorar, mas eles são confrontados. E o Senhor nos chama hoje para ser confrontados, abrir mão do nosso ego e abraçar a verdadeira identidade. Você é filho, você é amado, você é perfeito. E você comete erros. Essa é a verdade. Porque se você estivesse santo, purificado, você nem aqui ia estar. Estamos num ambiente onde todos estão cometendo erros, desde o altar até lá embaixo. O único perfeito aqui é Cristo. Mas existe uma diferença daqueles que sabem a quem recorrer e aqueles que dão as costas para esse. Reconhecer que nós somos dependentes faz com que nossas vidas comecem a mudar. Quando a gente diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a gente declara, eu confio nele, eu confio nesse pastor. Ele foi, preparou um pasto, ele foi e fez um cercado para que eu tivesse limites. Ele me colocou nesse pasto. É um pasto onde eu me alimento. É um pasto onde tem águas correntes que eu posso beber. É um pasto onde Ele me enxerga. E Ele cuida das minhas feridas quando eu tropeço, quando eu me machuco. É um pasto onde Ele me coloca do lado de ovelhas que vão cuidar de mim.
Eu confio nesse pastor, porque ele provê tudo o que eu preciso. A situação não pode definir quem você é. Porque se você confia no pastor, você vai estar onde ele te colocou e você vai confiar. Você vai ser ovelha no meio do pasto, no meio do vale, no meio da montanha. Quando nós conhecemos a Cristo e mergulhamos, as pessoas ao nosso redor não podem definir quem nós somos. Porque Ele nos conhece. E não só pelas fotos do Instagram. Quando nós estamos mergulhados no Senhor, as minhas quedas não podem definir quem eu sou. Porque Ele me ensinou como resistir. E se Ele te ensinou como resistir, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele veio e nos mostrou que existe graça. E essa graça, ela é sobre nossas vidas, independente do que a gente faça. A gente só precisa decidir viver ela. Não é por mérito. Não é porque você canta bonito. Não é porque você fala bonito. Não é porque você se veste bem. Não é porque você ajudou fulano, ciclano. É graça. Só graça. Nada do que você fizer vai te tornar digno da graça. Porque não é mérito. Ele já fez. Ele já nos tornou digno da graça ao verter o seu sangue na cruz. Então escolha dignificar Ele através dessa graça. As suas ações não são para te tornar mais visível, para te tornar mais bonitinho, para o pessoal olhar e falar, nossa, olha como fulano está bem. É para ele olhar e falar, nossa, olha o que Deus fez. Eu quero esse Deus. Quando você vive graça, as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, você está diferente. Você emagreceu? Colocou um botox aí? Aí você fala, não, é a presença do Senhor que me renova todos os dias. Então não deixe que as situações te definam. Não deixe que os problemas te definam. Que as perdas e as quedas te definam. E busque a sua identidade no Senhor. E para que você tenha essa certeza, abra lá a sua Bíblia em Isaías 43. Isaías 43. E olha só, o que Deus está falando para um povo que estava perdendo a sua identidade, assim como Paulo estava falando com os coríntios. Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo... Ele sabe o seu nome. Você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Pois eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador, dei o Egito como resgate por sua liberdade. Em troca de você, dei a Etiópia e Sebá. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua. Pois você é precioso para mim, é honrado e eu o amo. Não tema, porque eu estou com você. Reunirei você e seus descendentes desde o leste e o oeste. Direi ao norte e ao sul, tragam de volta meus filhos e filhas, desde os confins da terra, tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória, fui eu quem os formou.
E você pode continuar lendo, e continuar lendo, e você vai ver Deus afirmando a sua identidade. Você é filho, você é dele, e é isso que importa. E lá no 12, ele diz assim, no 11, somente eu, sou o Senhor, e não há outro Salvador. Primeiro eu previ sua salvação, então o salvei e proclamei isso ao mundo. Nenhum Deus estrangeiro jamais fez algo assim. Você, Israel, é testemunha de que sou o único Deus, diz o Senhor. Desde a eternidade, eu sou o Deus. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Não há quem possa desfazer o que eu fiz. Se Ele diz que você é perfeito, bonitinho, desse jeito, no pacotinho, você é. Mas não deixe os outros definir quem você é. Não deixe a situação dizer quem você é. Porque Ele te desenhou no ventre. A sua identidade está no seu DNA. Mas a gente fica ouvindo coisas. Porque eu tenho que ser assim, porque eu tenho que ser assado, eu tenho que ser aceito. Você não precisa ser aceito pelo homem. Você precisa ser aceito por Ele. O convite hoje não é para te desanimar, por você reconhecer quem você é pecador. É te encorajar para reconhecer que você é pecador, falho, mas existe graça, existe amor, existe cuidado, do nascer até o morrer, de eternidade a eternidade. E se esse Deus não fizer alguma coisa, você prostrado no altar dele e entregando a sua vida, aí a gente abandona tudo e esquece. Porque é impossível aquele que se entrega na presença do Senhor não ser transformado, não ser curado, não ser sarado. E te digo mais, a morte não é sinônimo de cura. Aliás, a morte é sinônimo de cura. Porque quando nós morremos, ainda assim nós somos curados. Porque deixamos esse corpo podre que morre a cada dia para habitar na eternidade com Ele. Então seja curado. Seja sarado pelo Senhor nesta manhã. Assuma a sua identidade em Cristo Jesus. Eu quero muito te ver naquele grande dia. Num grande coral. Dizendo, aleluia, 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 aleluia. É para Ele que nós vamos. Então você pode orar nessa hora. Senhor, quantas vezes viemos a Ti sem saber o que vamos fazer, como vamos agir e quem nós somos. Quantas vezes viemos a Ti, Pai, sem saber o que é de fato se entregar de todo o nosso coração. Mas o Senhor é aquele que vem transformando a cada um de nós quando nos entregamos em Teu altar. O Senhor é aquele que vem trabalhando em cada uma das nossas vidas quando nós nos derramamos a Ti. O Senhor é aquele que olha para cada um de nós, no nosso interior e diz, Tu és meu. Por isso, Pai, que viemos reconhecer que nós somos Teus, não só em nossas palavras, mas em nossas ações. Não só, Pai, no falar bonitinho, mas também, Pai, no se derramar na Sua presença. Porque a Sua presença vai muito além daquilo que nós falamos, vai muito além até do nosso entendimento. A Sua presença, Pai, vai muito além, Pai, de qualquer coisa que nós possamos definir como limite. Tu és o nosso Deus, chamaste para perto. Que possamos olhar para a nossa caminhada, Pai, e cuidar para que estejamos firmes e não venhamos cair. E não nos deixei cair em tentação, Pai, mas livra-nos do mal.
pelo Teu reino, pelo Teu poder, pela Tua glória, pela Tua graça, pelo Teu amor. Senhor, nos faz, Pai, chegar de frente ao espelho e reconhecer quem de fato nós somos. Não o que o mundo diz, não ter a aparência que o mundo quer, mas ser aquele quem o Senhor nos criou para ser. Não usar a Sua palavra, Pai, como pretexto para alimentar as tentações, para alimentar nossas quedas, mas usar para nos limpar, Pai, limpar as nossas feridas e nos levantarmos, Senhor. Existem pessoas que precisam que nós venhamos nos levantar e fazer a Sua obra de todo o nosso coração. E fazer a Sua obra de todo o nosso coração, Pai, é ser verdadeiros, é ter integridade, é ter identidade de Cristo, é ser um verdadeiro cristão. E nós precisamos disso, Senhor. Nós precisamos ser verdadeiros e não rasos. Nós precisamos nos aprofundar e prosseguir em conhecer e mergulhar em conhecer quem Tu és e quem nós somos. Porque só assim alcançaremos o milagre, alcançaremos a bênção, alcançaremos a eternidade. Pai, não existe outro que nos deu essa chance, não existe outro que nos deu, Pai, essa oportunidade de estar aqui e pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Não existe outro que nos permitiu entrar no Santo dos Santos e dizer: me perdoa, eu me arrependo. Não existe outro que está de braços abertos para nos receber, nos acolher e dizer: tu és meu, ó bichinho de Jacó. Eu te criei, eu te formei desde o ventre da sua mãe. Você é meu. Eu tenho muito mais do que você consegue pensar, pedir ou imaginar. Eu sou o Senhor, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela da manhã. Eu sou e sempre serei o seu Deus. Eu te carrego no colo, eu te levo por pastos verdejantes e águas tranquilas. Eu sou o seu pastor e nada te faltará. Então assuma a sua identidade de filho, volte para os seus caminhos, assuma a sua identidade de filho e retorne para a minha presença. Assuma a sua identidade de filho e se derrame no meu altar, porque eu tenho muito mais do que um carro, do que uma casa. Eu tenho a eternidade para você. Eu tenho muito mais do que essas dores que você está sentindo, do que a sua fatura do cartão de crédito no final do mês. Eu tenho muito mais e você precisa entender isso. Mas vem de todo o coração para o meu altar. Vem de todo o coração. Porque se você não acredita nisso, então você vai passar como vento. Mas eu sou aquele que estava com o povo de Israel quando cruzou o mar. Eu sou a nuvem em meio ao deserto. Eu sou a coluna de fogo. Eu sou o quarto homem na fornalha. Eu sou. E você vai ler isso o dia todo e você vai ver quem eu sou e conhecer quem você é. Eu sou aquele que não tem como descrever. Eu sou aquele que não há como explicar. Eu sou aquele que, mesmo se as suas palavras não mostrarem como é grande a sua gratidão e a sua necessidade, eu sou aquele que recebe as suas lágrimas como um incenso suave ao meu altar e te digo: tu és meu. Você entende isso? Você entende por que você está aqui nessa manhã? Então se coloque de pé e cante essas palavras como se não houvesse mais um segundo para você respirar. Como descrever? Como explicar
vai de leste a oeste pra me resgatar. Aquele que sabe a sua identidade pode dizer: me conhece. E sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. É de coração. É de coração. Tudo que eu fizer. De louvor. Hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. não abra mão da identidade que Ele te deu. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste pra me resgatar. Me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Sabes quem eu sou. E não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde Sim, Deus, é de coração, é de coração. Tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Então coloca a mão no seu coração, que você possa conversar com o Senhor nessa hora. Um dos pedidos de oração que chegou aqui foi um pedido de agradecimento do Sidney e da Andréia, porque conseguiram a casa que eles tanto pediram. Mas eles só alcançaram essa bênção porque não é só a casa, é o Senhor, você entende isso? Então que nessa hora você possa conversar com o Senhor aí no seu íntimo, colocar a mão no seu coração. E a sua família, são os seus filhos, são o seu trabalho, é esse luto que você está passando. Então coloca a mão aí no seu coração e faz esse refrão, sabendo que o Senhor tem cura, o Senhor tem milagre, o Senhor tem bênção. É de coração, é de coração. Tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as
perdão. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. E mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração.